Uma carta de ódio a Hollywood e uma carta de amor ao cinema. Assim o diretor Damien Chazelle descreveu seu filme Babilônia. E ele tem toda a razão. O filme é uma homenagem meio atravessada à sétima arte. Mesmo tendo sido indicado a 3 Oscars em 2023, você provavelmente não ouviu falar dessa superprodução graças à sua desastrosa campanha de marketing. Mas o filme é uma das mais gratas surpresas de 2022. Ele mostra a vida dos atores e produtores de Hollywood na passagem do cinema mudo para o falado, com uma constelação de atores como Margot Robbie, Brad Pitt e muitos outros. Além de contar uma história interessante, Babilônia também nos mostra o vazio existencial e a falta de sentido daquele que seria o maior fenômeno da cultura popular do século XX, o cinema. Aviso de spoiler, hein? Antes de continuar, eu devo avisar que esse programa contém spoilers e se você decidir continuar é por sua conta e risco, ok? E eu estou aqui com o grande Arthur Machado. Grande Trelli. Depois de uma longa ausência, estava viajando pelo mundo, fazendo entrevistas. A pedido do Quinto. Muito bem. E agora está aqui conosco. Tamo aí. Novamente para falar de Babilônia. Cara, com alegria, o filme é bom. Né? O filme é bom. Você, inclusive, que falou desse filme, porque eu também não tinha ouvido falar dele. Você falou quando a gente falou do Oscar, né? Do quinto no Oscar, que a gente fez aqueles especiais. A gente estava falando de um outro filme e você falou que, pô, Babilônia tem uma coisa interessante. Como é que é a história de Babilônia, mais ou menos? Fala aí. Você lembra? Lembra? Não, eu vi um tempo, inclusive foi isso. Eu tava totalmente sem vontade de ir ao cinema, fui carregado. Exatamente. Foi a força pro... Eu fui assistir também, mesmo você falando, eu fui assistir mesmo, vamos ver. Eu falei, vou ver e tal, comecei a comer. Como começou o filme, ele já abre com um cara empurrando o elefante pra levar o elefante pra uma festa. Exato. Falei, cara, vai vir mais lacração, aqueles filmes lacradores de Hollywood e tal. E foi o contrário, cara. Foi uma grata surpresa. Eu saí de lá e falei, cara, finalmente um filme bom. Porque, assim, eu pelo menos sinto isso na tela. Eu parei de ver filme, parei de ver televisão, porque simplesmente cansei de produção ruim, de baixa produção qualidade, cultural. E você tem um problema na cultura de massa hoje, que, na verdade, você tem a mesma combinação, né? Você tem um pouco de amor, um pouco de suspense, um pouco de comédia em cada filme. O cara só altera. Né? Um filme romântico, um pouquinho de suspense e comédia. Um filme de comédia, e é mesmo lá, assim, não é nada grande coisa. E foi uma surpresa, cara. Eu gostei muito por isso, porque o Babilônia começa mostrando uma festa, quer dizer, essa cena da festa é sensacional, né? Aliás, os mais sensíveis com sexo, drogas e rock and roll, não assistam, porque não é explícito, né? Mas é um negócio até meio, como é que se diz? Você fica meio, caraca, cara, isso é uma festa, né? É a festa, né, cara? O cara entra com um elefante na festa. É o inferno, né? E o início do filme, assim, ele podia começar com a festa, podia começar logo com o elefante entrando e tal, a festa em si. Mas tem um negócio que é muito legal, que reflete como esses caras se achavam semideuses pra mim, sabe? Que é o cara fala assim, meu irmão, dá o teu jeito, eu quero um elefante na minha festa. E o cara que faz tudo do negócio, arruma um elefante, empurra o elefante, bota o elefante, o cara dá um jeito, o elefante faz cocô nele. O cara não tá nem aí, o objetivo do cara é levar o elefante pra festa. E isso é muito típico dos caras que são aquele rico afetado, né? Cara, eu quero a minha vontade sendo realizada. Acha um elefante, eu quero um elefante na festa. Precisa achar, entendeu? É o que você falou, se começasse na festa, ia ter um sentido. Como começou antes, você vê, cara, pra aquela festa acontecer daquele jeito, precisa um cara se fuder. Desculpa a palavra. E o cara é parado pela polícia. A introdução é boa. Aí a polícia fala, cara, o que você tá fazendo? Pra festa do fulano. Aí o policial fala, se é o fulano, me arruma um convite e eu libero o elefante. E aí entra essa falência, que eu acho que falou na introdução, que é muito boa, cara, que mostra toda uma falência existencial do início ao fim. Porque a festa é uma falência existencial, né? É sexo liberado, anão, é tudo que tem... É um pouco daquele Lobo de Wall Street, né? Tá jogando anão. É quase humorado, né? É quase engraçado você ver de tão maluca que é a festa. Então, pra mim, sabe o que me lembrou? Assim, me lembrou não, como eu participei. Mas, assim, me remeteu a essas orgias romanas, pagãs, entendeu? O cara de máscara. E tem a ver com o paganismo ali também, né? Sempre tem uns símbolos, umas coisas, e tem até hoje, né? Quando você vê aquele de olhos bem fechados. Isso. É tudo... Isso. Me lembrou até o de olhos bem fechados, máscara, você transava, só que com não um sabe pouco com mais, quem. Um pouco mais bem humorado, né? Ele tem um senso de humor, esse filme, né? Ele não é... Eu acho que, ao mesmo tempo, ali ele tá mostrando esse lado de Hollywood, né? Esse lado dos caras acharem que são os donos do mundo, viverem numa realidade completamente fora da realidade. Sim.
Mas, ao mesmo tempo, ele começa a fazer uma homenagem às obras, aos filmes. E desde o começo, ele fica entre a homenagem, por isso que ele fala, e ele mesmo fala isso, né, que é uma homenagem aos filmes, mas não a Hollywood. Ele tá e é isso, meio que ele mostra assim, ó, para chegar nessa obra aqui, olha quanta coisa suja por isso que é tão bonito, essas obras que são tão legais e que fazem tanto pelo nosso imaginário, olha só o que tá embaixo disso, né? Isso é um garimpo, me parece a história do garimpo, quer dizer, o cara acha o ouro no meio da lama, né? Por isso que eu gosto. É bem humano isso também, né? Bem humano, é existencial, né? A gente tá lá na lama e vem, né? Deus nos tira de lá. Mas, pô, você vê, e a história desse faz tudo, que é o cara que começa como um faz tudo, é um cara que realmente ama o cinema. Ele, apesar de ser um faz-tudo, ele é um cara que consegue, no meio daquele caos, você vê naquela menina que era atriz, que logo no início do filme entra e ele se apaixona por ela, né? De início, com droga, toda razão, não sei o quê. Mas ela com droga, cara, ela não vê valor nele, ela vê valor em outros caras, né? E ela vira um problema na vida dele, né? Vira um problema na vida dele. Quer dizer, ela também quer ser atriz, mas ele vê o amor, quer dizer, ele realmente estabelece um vínculo de amor com ela, puro. Esse cara é o mesmo cara que vai ver os filmes, vai ver vai entender o que está acontecendo e vai ver a arte verdadeira no meio da sujeira que está ali e começa a fazer produções, né, nessa transformação para o cinema falado, com voz, com música. Ele inclusive vai ver isso, né? Vai falar, ó, tá vindo esse movimento aí, se a gente começar a cantar. Eu vi. Então ele vai no cinema fazer aquele trabalho introspectivo, né? Ele vai num cinema já ver as pessoas se emocionando e fala, cara, o mundo vai acabar. E ao mesmo tempo é o cara que, por amor, abdica disso tudo. Porque na hora que ela começa a dar problema, ele fala assim, cara, o problema é teu, se vira aí com um mafioso. Não. Ele não está preocupado com o sucesso e a grana dele. Ele realmente faz um sacrifício de amor. Eu vou te tirar daqui, eu vou te salvar disso aqui. Né? E mesmo assim ela se envolve com um cara, né, de pede dinheiro emprestado que ela tinha visto com droga, com jogo, dela jogo. Né? E esse cara é uma história muito bonita desse cara. E esse cara vira e fala assim, cara, eu vou tirar. E ele oferece pra ela, ele se arrisca por causa dela, então ele dá um dinheiro falso, né? Que ele tenta pagar o cara, e mesmo assim ele se sacrifica. Quando o cara descobre que o dinheiro é falso, ele poderia ter dito, cara, é ela, mata ela. Não. Ele salva, ele fala, vamos fugir daqui. E ela não aceita essa salvação, o que pra mim é muito interessante, né? Que é bonita até essa cena, ela vai a gente nem sabe direito o que acontece ali. E pra mim tem aspectos muito religiosos nesse negócio, muito espirituais nessa questão. Sem dúvida. Porque ela vê que o cara é correto, que o cara é bom, que o cara tá oferecendo uma salvação, que o cara tá oferecendo uma família, mas ela reconhece que o que ela gosta e o que ela a escolha dela, cara, não é essa. É o mundo que ela vivia, o mundo da fama, cara, o mundo das drogas, o mundo do jogo, o mundo do sexo. E aqui no momento ela olha e fala assim, cara, eu sei que você é bom, mas eu quero lixo, entendeu? Eu não quero isso. É outra coisa bem humana, né? Que Deus, não comparando o cara com Deus, mas é como Deus faz com a gente, né? Fala assim, vem aqui, ó, eu te ofereço isso. Mas e você fala assim, não, eu escolho aquilo porque eu sou assim mesmo. Como se tem uma coisa muito bonita em relação ao amor entre homem e mulher mesmo, que é quando um homem, ele quando conheceu ela era completamente maluquinha já não era uma mulher que você fala assim, não, essa é pra casar, vamos dizer assim, né? Ele olhou e viu através do que ela estava mostrando, ele viu quem ela era de verdade, que é como Deus faz com a gente, né? Exato. Ele sabe quem você é e quem você pode ser. E ele, com todos os defeitos que ele tem, né, no caminho também ele faz umas cagadas, ele olha pra menina como, através dela, né, o que ela poderia ser, todo o potencial, porque o amor é isso, é você olhar, por que Deus conhece a gente mais do que a gente? Porque o amor dele é perfeito, então ele sabe o que a gente pode ser. E ele oferece a ela uma saída mesmo com todos os defeitos, e é o que você falou, fazendo o sacrifício, que Deus também fez pela gente, falando assim, ó, tudo que eu tinha, que eu queria na vida era ser produtor de Hollywood, mas eu largo tudo isso pra você, pra te salvar. E mesmo assim ela não escolhe a salvação, né? E nesse ponto, é muito bíblico mesmo, porque olha só, ela morre. No limite é o seguinte, ela não morre pelo que ela fez, porque ela morre pelo perdão ou pela salvação que ela não aceitou. É muito bom. Porque se ela tivesse entrado no carro com o cara, ela entrou e tivesse continuado, quando ele foi pegar a grana e saído e ido pro México, ela teria fugido. Então ela morre não pelo que ela fez, mas para não ter
reconhecido ou realmente não aceitou a salvação que o cara estava oferecendo. Que é como Deus faz, né? A gente pensa, pô, mas esse cara, Deus é mau, ele vai me punir pelo que eu fiz? Não, olha só, você já fez uma escolha do seu pecado, você está aqui, mas você não aceitou a salvação, você não aceitou a oportunidade, né, de ser salvo. Então, realmente, você vai sofrer as consequências, não só daquilo que você já escolheu, mas, de fato, da salvação que você não aceitou. Então, eu acho muito bonito esse filme, e é interessante para mim também o final, quando ele volta ao estúdio, eu falei, o filme acabou, achei o filme longo. Aí eu falei, agora o filme acabou, por que esse cara tá voltando? Chato, queria ir embora, a gente comia pipoca, a gente tinha acabado. Mas eu falei, não precisa, a mensagem já tá dada. E aí eu achei que fosse até um preconceito mesmo, que como é modinha nos filmes mais caros, fazer agora 2h30, 3 horas, voltou isso, o cara falou, preciso continuar a história. Mas não é, você vê que ele volta com a família, ele forma uma família, então ele dá valor à família, ele para na frente do estúdio. Cara, ele não era um qualquer, ele foi o cara que ajudou a revolucionar a nova onda do cinema, né? Ele poderia ter dito, você sabe quem eu fui? Exatamente. Ele chega com uma humildade e fala, cara, eu trabalhei aqui pro segurança como se tivesse sido, cara, eu trabalhei aqui, como você trabalha aqui. Então ele não fala, cara, eu conheci os chefões, eu era o cara, eu era o... Não, eu era o cara que trabalhei aqui. E eu queria mostrar pro meu filho isso aqui. E quando ele entra e revê, tá passando um filme da época dele, né, um filme antigo, e ele revê, né, ela, inclusive, atuando e tal, ele chora. E é um ato muito bonito, né? Porque ele chora por esse potencial. Me lembrou muito, até um negócio que talvez a gente vá falar em outro programa mais tarde, mas me lembrou muito essa questão do Aristóteles, quando ele fala que o ser não é apenas o que ele é, mas o que ele pode ser. Ele chora pelo aquilo que poderia ter sido a potência, né? E não foi. É isso aí. Não foi. E eu acho uma homenagem, agora falando mais da arte do cinema, assim, é uma homenagem muito bonita. Ele passa por vários filmes, como eu gosto muito de Cantando na Chuva, ele homenageia Cantando na Chuva quase do começo até o fim. Tem várias cenas que no final ele repete no Cantando na Chuva, que você vê, putz, veio daí aquilo ali. Para quem não viu o filme vai entender as homenagens. Porque o Cantando na Chuva também é essa passagem do cinema mudo pro cinema falado. É a mesma questão, assim, tipo, putz, e agora? Como é que a gente faz? Tudo mudou. Um cara que era super famoso vai ficar decadente do dia pra noite, que é o que acontece. E o Brad Pitt, que a gente mal falou dele, que é um personagem importante também. Aliás, um tremendo ator, tá? Arrebentou no filme. O cara tem talento mesmo, não é só um... Ele é um cara que também... Ele tem ele tem esse chamado à beleza, tanto é que ele fala, não, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, algum negócio. Logo no começo ele fala, a gente precisa fazer algo maior para as pessoas realmente se emocionarem, não sei o quê. Mas ele também escolhe a vida 10 casamentos, não sei o quê, e ele se ressente ou se entristece de as pessoas não reconhecerem como um grande ator, que ele nem sei se ele é, porque ele fica no meio do caminho lá, um cara que era bom quando era o cinema mudo, ele era um super... Então, você mostra também essa coisa do cara que teve tudo e de repente não tem nada, se ele não tem algo além disso, que a gente acredita que seja Deus, né? Se ele só vê a coisa no material, não interessa mais. Tanto é que o final dele é trágico. Não vou contar só pra... Eu vejo ele esse papel dele um papel muito humano em várias indústrias, não só no cinema. É quando o cara subverte o propósito dele. Então ele fala, cara, a gente tem que fazer uma coisa maior. Ele quer emocionar as pessoas e ele tá certo ao propósito, existe um propósito real, só que no final ele fala assim, eu sou maior que esse propósito, sou eu. Tenho que fazer alguma coisa para que porque ele poderia virar um produtor, ele poderia deixar de ser, o cara era rico, poderia deixar como acontece com o jogador de futebol, o cara vai jogar futebol e vira técnico. Ok, ou vira cartola, né? O Ronaldinho virou cartola, dono de clube. Então, assim, ele podia entender e usar a experiência dele e falar assim, cara, passou minha época para esse papel, mas não pro meu propósito. Mas a questão do cara é que o ego, ele entendia que ele era maior que o propósito dele e ele subverte os fins com os meios. Então ele fala assim, sou eu, né? E é um cara vazio nesse aspecto, porque quando ele bota o ego acima do próprio propósito, o que acontece? E isso fica muito claro no diálogo que ele, perto, antes, né, desse final do filme, ele vai conversar com uma outra... Eu ia falar disso. Ela era repórter.
Repórter, E ela isso. vivia esculhambando ou falando bem. Ela fazia ou desfazia carreiras. Era uma repórter importante. Não falando da repórter, não, falando, ter essa conversa que é ótima, que ela dá esse red pill pra ele, que ela fala, eu vou continuar, o seu tempo passou. Né? Isso é muito legal, só pra eu não perder esse embalo dessa conversa. É uma das cenas que eu mais gosto do filme, essa conversa dela com ele, que também faz a gente, qualquer pessoa comum, pensar assim, porque o que ela diz pra ele é assim, ó, o seu tempo passou, você foi muito grande, mas o seu tempo passou. E você deixou um legado, só que o seu legado, as pessoas não estão vendo mais aqueles filmes. Só que os filmes que as pessoas veem hoje, aquele filme está dentro desse aqui. Isso. O seu legado está aqui, você é uma nota de rodapé, mas que faz parte desse edifício que é a história. Então, eu acho que isso serve para qualquer um de nós, né? Assim, você quer ser o quê? Você quer ser famoso? Aquela fama não foi tão importante. O que foi importante foi o que você deixou mesmo, o que você fez de verdade, o que foi... Cara, seu ponto é ótimo, porque todos nós, quando a gente fala do nosso legado e construir, eu ouço muito a gente falar de legado, né? No final, a impressão que o cara quer ter é que ele quer ser o ápice de uma montanha, né? E dizer, olha o que eu construí, olhar para trás. E a realidade, que foi o termo que você botou, todos nós temos nota de rodapé numa história maior. E a gente vira, até o Kant, né? Kant virou nota de rodapé de livro, até livro de cara que é muito menor do que ele, né? Sim. Sei lá, você pega hoje um filósofo, um professor progressista, o cara cita Kant e bota embaixo. Porque Kant e tal, virou nota de rodapé do imbecil. Mas nós teremos nota de rodapé na história. O que me marcou foi com ele, no final, que ele encontra uma atriz que está indo para Paris e fala, o mundo mudou, eu estou em outra, ela já tentou se adaptar a esse novo mundo. E ela era atriz? Ela era atriz, acho que era uma oriental. Ah, não, aquela que é até bonita e tal. Não, ela aparece várias dele. vezes no filme, ela é engraçada, é uma personagem interessante também, porque ela faz uma espécie de... um showzinho lá, meio oriental, meio maluco. E ela também escreve os cartazes de cinema mudo. Por isso que ela perdeu o emprego. Quando tinha o cinema mudo, aparecia as falas, né? E ela que pintava. E ela melhorava as falas, né? Tanto que ela se apaixona, é lésbica, né? Ela se apaixona pela atriz, não sei, ela vai até no da cobra, enfim. Mas ela, no final, ela olha e fala assim, cara, como é que você tá? E aí ele tá conversando com ela e ele tá com, acho que a 10ª ou 20ª nova mulher, tá sentada, bonita e tal. E aí ele vira e fala assim, isso é a mesma história de sempre, né? Você já sabe como é que vai terminar. Vai ser legal, ela é bonitinha, daqui a pouco eu vou me interessar por outra, ela vai ter ciúme, a gente vai brigar e vai terminar. Então, é um ciclo que o cara tá preso, né? Um ciclo não de amor verdadeiro, mas um ciclo de aparências e de utilidade das pessoas, em que ele considera as pessoas úteis. E esse é o grande problema daquela conversa, porque ele realiza naquela conversa que ele já não é mais útil. Então, não é mais, ele não existe como ser humano. Ele só existe no propósito de utilidade, que era trabalhar, não mais nem mesmo para o cinema, mas para o próprio prazer. Então ele realiza que ele é um escravo e que agora ele não consegue mais servir ao seu amo. Assim que eu percebi. Ele olha, cara, não importa mais a mulher, e ele toma a decisão dele lá. Cara, então assim, me marcou muito. Eu gostei muito desses recortes do filme. Eu acho que é um filme muito mais profundo do que aparenta. E eu acho que Hollywood deu uma semi-boicotada, porque a Hollywood que ele representa é dos anos 20, mas é a mesma, né? São as mesmas festas, são as mesmas orgias, são os mesmos... o mesmo vazio existencial. A história não se repete, mas ela rima, né? Exatamente. Ela rima, só que hoje o cara fala, olha, essa cultura woke que vocês estão fazendo aí é exatamente é isso aí, cara. Isso vai passar, vocês estão se prendendo a isso, e essa é a boa notícia, a cultura woke vai passar. Cara, vocês vão ficar com vazio existencial, essa alienação de vocês, que está muito mais por uma pauta do que pela arte, ou muito mais pelo prazer, né, pelo hedonismo do que pela arte em si, ela vai passar, vocês vão passar e vocês vão sentir esse vazio existencial. E vocês vão desaparecer serão nota de rodapé. E alguns de vocês não vão conseguir sobreviver a isso. Né? Então, cara, filmaço. Bom, e outra coisa que eu queria colocar é que o diretor é o mesmo do La La Land, que eu acho um bom filme. Eu acho, assim, menos bom do que ele poderia ser, mas é um filme ok, legal, principalmente a primeira metade, é muito legal. E o Whiplash, que eu também acho... O Whiplash é aquele do baterista, que é legal, é um filminho também legal. Mas o Babilônia é mais legal. Eu acho, de todos, o Babilônia é a obra mais legal dele. Você falou, eu vi o La La Land, eu me lembro de ter gostado, mas não me lembro da história. Zero, apaguei. Vi, entendeu? Agora, aquele momento que eles estão no... Quem trabalha com cinema, eu não trabalho diretamente no set de filmagem, mas
fazendo trilha, a gente conhece, né? Cara, tem as cenas que ele mostra, por exemplo, a gravação de som lá, que os caras têm que fazer o take 100 vezes, porque o som dá errado, porque não sei o que dá errado. E aquela primeira cena, quando era o cinema mudo, que tinha um monte de set de filmagem um do lado do outro, porque o som não atrapalhava, né? Era só a imagem. E uma coisa... Aquilo é muito gostoso de ver, cara. Eu achei um filme muito bem realizado, assim. Você sabia que nessa festa tem uma história que tem um gordinho com uma atriz iniciante e ela morre. Eles estão cheios de droga, transando, não sei o quê. Foi baseado numa história real que foi o primeiro grande escândalo de Hollywood. Ah, é? Não sabia. O nome do cara é Roscoe Fat Arbuckle. E ele foi o cara que Ela morre de overdose, né? Dá a entender a morte de overdose. Dá a entender que sim. Mas esse cara, na vida real, foi acusado de estupro da menina. Depois se provou que não foi, que foi realmente uma overdose e tal. Só que ele era uma espécie, assim... de Brad Pitt da época, era o cara mais famoso. Foi ele que descobriu o Buster Keaton, ele inspirou o Charlie Chaplin. Olha então, só. todos os caras do cinema mudo pós o Fat, esse Arbuckle aí, ele era meio que a inspiração. E aí isso acabou com a carreira do cara, tava no lugar errado, na hora errada, fazendo bobagem, óbvio, mas... Pô, que cara tá na festa, cheio de cocaína, né? O festa tem um elefante, todo mundo não sei se no caso tinha um elefante, mas era num hotel, e ele tava comemorando um contrato, ele tinha um contrato de 7 anos, foi o maior contrato, mais milionário, era um cara famosão. E aí esse escândalo acabou com a carreira dele, e é isso, Hollywood, né? Vai e volta, ele começa com essa história. Enfim, é isso. Muito bom, cara. Gostei muito do filme, é isso. Também. O início do filme é muito bom. O filme depois ficou ótimo, mas o início também é muito bom. Uma mensagem diferente, né? E mais profundo do que eu acho que o pessoal percebeu. E é isso aí. Você sabia? Já que a gente tá falando em cinema mudo, cinema falado, o primeiro filme falado da história, eles citam no filme, foi O Cantor de Jazz, e tinha apenas 10 minutos de diálogo. Ele era estrelado por Al Johnson, que no final aparece com uma blackface ainda, que hoje seria um crime. Imagina como seria. O diretor do filme, Alan Crosland, não colocou mais diálogos porque ele achou que ninguém ia ter paciência para mais de 10 minutos de diálogo. Imagina. Hoje tem filme de 2 horas e meia só com diálogo. Além dos números musicais. E foi isso. O Cantor de Jazz, que também é citado no Cantando na Chuva. Nunca vi, deve ser legal, deve ser interessante até como coisa histórica. Mas foi o primeiro filme falado da história. Você sabe que quando a gente foi fazer a gravação do Quinto lá em Moscou, as entrevistas, eu aproveitei um sábado e fui ver o Bolshoi, consegui comprar o Bolshoi. E aí num era uma ópera, mas aí, cara, no meio da ópera entram 2 crianças, porque realmente tem o rei, os mouros, tem a ver com essa relação que a Rússia também teve atenção na época da conquista dos mongóis, aquela região que eles, sei lá, Kirguistão, Bequistão, aquela bagunça lá. Cara, mas entram 2 crianças de blackface, representando os mouros, etc, e dançando balé, né? Nesse caso não era uma ópera, era um balé. Entre as 2 crianças. Eu falei, cara, se isso fosse no Brasil, já era racismo, já tinha acabado com a peça, etc, cara. Você vê que é uma bobagem, né? Porque, claro, teve um momento nos Estados Unidos especificamente que realmente aconteceu por causa de racismo, mas, pô, depois disso a coisa mudou. Tanto é que tava fazendo aquela pesquisa sobre a Globo, que a gente fez o programa, tá lá o Caetano e o Gilberto Gil, um de blackface e o outro de whiteface. Pô, tudo bem, ninguém ligava. Agora, os caras, eles reavivam, eles querem mesmo fazer as pessoas brigarem, né? Então eles reavivam essas coisinhas pra... Enfim, é isso aí. Esse foi o Cine Quinto sobre Babilônia. Assistam o filme, quem gosta de cinema vai gostar muito. Tem algumas cenas um pouco mais... Tem uns peitinhos, uns caras transando ali, mas não é nada assim que vai acabar. Não assiste com o seu filho de 10 anos, mas... Que isso, nada que você não veja na Paulista, domingo, 10 da manhã. mas dá pra assistir e é bem legal. Vejo você no próximo Cine Quinto.